A minha Bíblia está aberta. Lucas, capítulo 5. Nós estamos pregando uma série de mensagens desde o início do ano, que fala sobre lições da pesca maravilhosa, o milagre dos peixes, baseado em Lucas, capítulo 5. E queremos compartilhar um pouco mais dessas lições nesta noite. Então, acompanhe comigo a leitura, e você que está online, você pode fazer aí o compartilhamento dessa transmissão e chamar pessoas para ouvir a palavra de Deus. Hoje as lições sobre expectativas, uma mensagem importante sobre nós sabermos o que esperar e em quem esperar. Lucas capítulo 5, versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que a tua bênção nos alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. A vida de quem anda com Jesus é uma vida cheia de desafios. Sabe que existe uma acusação contra o Evangelho de Jesus e aqueles que o abraçam, de que o Evangelho de Jesus é uma fuga. Pessoas que não sabem lidar bem com a realidade da vida, a dureza da vida, então enveredam pela religião, enveredam pelo cristianismo, e isso como uma forma de fugir da realidade e se alienar. Mas isso não é verdade. Se o Evangelho é fuga, vamos pensar. A primeira mensagem que nós ouvimos do Evangelho é a que diz que nós somos pecadores. Já confrontou a gente. Já disse que nós somos pecadores e sem Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, nós estamos condenados a uma eternidade longe de Deus, porque assim a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina a tirar o melhor da tribulação. Veja, ela não nos ensina a fugir da tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O salmista disse: muitas são as aflições do justo. O Evangelho nos confronta com a realidade. A vida é dura. A vida é difícil. Mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Tenham bom ânimo, porque Jesus venceu as tribulações. E vai mais longe. A palavra nos ajuda a olhar para as nossas dificuldades, os nossos problemas, e ver a mão de Deus agindo ali, entendendo que a tribulação produz. Essa é a palavra de Paulo. A tribulação sempre produz algo benéfico para nós. Isso só para citar alguns exemplos que mostram que o Evangelho de Jesus Cristo não nos aliena quanto à vida, não nega a realidade, mas o Evangelho de Jesus, e seguindo a Cristo, nós aprendemos a enfrentar as tribulações com firmeza, com fé, com confiança no Senhor. O seguidor de Cristo Jesus sabe. Jesus não enganou quanto às dificuldades, mas Jesus nos garantiu que estaria conosco. Isso conforta e anima o nosso coração. Portanto, andar com Jesus é um grande desafio, porque Cristo propõe a nós muitos desafios.
Cristo nos incentiva, nos estimula, mexe conosco, para que nós enxerguemos o que Ele vê, para que nós façamos o que Ele quer, para que nós alcancemos, irmãos, aquilo que Ele projeta para nós. Então, andar com Deus não é uma experiência para quietos. Seguir a Jesus não é uma experiência para gente quieta. Seguir a Jesus é dinâmico. Andar com Jesus é provar de experiências extraordinárias todo dia. Andar com Jesus é uma experiência que eu poderia usar aqui a expressão, é uma grande aventura da vida, andar e seguir a Jesus. Muitos desafios Ele coloca diante de nós. E tudo isso, para que a nossa fé seja maior, para que a nossa fidelidade seja maior, para que a nossa robustez espiritual seja maior. Por isso a Bíblia diz através do salmista, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. E Jesus não nos quer com uma fé raquítica, pequena. Deus quer que a nossa fé cresça. E, portanto, essas circunstâncias da vida acabam se constituindo num grande combustível para que nós possamos vencer no meio dessas batalhas. Por isso, o cristão vive sempre grandes expectativas em relação ao que Jesus ensina, em relação ao que Jesus quer fazer, em relação à orientação que Jesus quer nos dar. É sempre um dia a dia, um dia de cada vez, mas vivendo nessa expectativa do que é que Jesus vai fazer. Por isso que a palavra de Deus para nós hoje é: aumente o seu nível de expectativa. Se creres, verás a glória de Deus. Essa é a expectativa. Deposite a sua fé e veja o que Deus pode fazer. E o que Deus quer fazer. Algumas lições mais dentro desse texto, sobre expectativas agora. Aumente o seu nível de expectativas em relação às vitórias na sua caminhada. Porque os contratempos da nossa jornada não podem e não devem nos desanimar. Irmão, o crente não pode ser desanimado. Tinha um corinho na infância que dizia isso, né? Desanimados, não. Dor e tristezas podem surgir. Com Cristo alegres, vamos sorrir. Desanimados? E é 3 vezes que fala não. Desânimo não é coisa de Deus e desânimo não é coisa do Filho de Deus. Veja o que estava acontecendo. Versículo 2 diz que Jesus estava ali à praia. Os pescadores estavam ali, tendo descido do barco, e eles estavam lavando as suas redes. Eu insisto nessa tecla, porque esse ato de lavar as redes dizia que aqueles homens tinham uma boa expectativa em relação ao próximo dia. Se eles não acreditassem que no dia seguinte eles poderiam ter sucesso na pescaria, eles simplesmente não lavariam as suas redes. Então, tiveram uma grande derrota naquele dia, mas tinham expectativas em relação ao dia seguinte. Porque nos corações deles havia um propósito firme de pescar e de ter sucesso na sua pescaria. Então você não pode desanimar e eu não posso desanimar. Porque se hoje a rede não veio com peixes, creiamos, tenhamos expectativas de que amanhã é um novo dia e quem sabe é amanhã que Deus vai nos fazer ter uma grande pescaria. Amanhã é feriado, mas
você pode encher o seu coração de expectativas e mandar currículos. Você está desempregado, está precisando. Irmãos, Deus está operando nesse tempo de crise. Hoje um irmão falou comigo na porta: pastor, ore por mim, eu estou empregado, mas uma multinacional me chamou e eu estou num processo seletivo para uma empresa enorme. Glória a Deus. Ele não teve expectativas baixas, mas ele creu e ele enviou os currículos. Um outro irmão falou comigo assim: pastor, lembra, nós oramos pelo estágio do meu filho, ele conseguiu o estágio, pois tem uma outra firma agora querendo que meu filho estagie lá. Portas que Deus abre no meio da crise, no meio da dificuldade. Nós precisamos manter o nosso coração cheio de expectativas em relação a vitórias na nossa jornada, na nossa caminhada, porque hoje não pescamos nada, mas vamos lavar as redes e com fé vamos esperar em Deus para o dia seguinte e lançar as nossas redes, porque Deus é um Deus que pode realizar grandes coisas e pode nos fazer ter uma vitória no meio da nossa jornada. Então eleve suas expectativas e volte a lavar as suas redes em nome de Jesus. Todo mundo experimenta contratempo, gente. Todo mundo experimenta reveses, mas nós não podemos desanimar. Desanimados, vamos dizer? Não. Podemos desanimar. Eleve o seu nível de expectativas, lave sua rede, lance sua rede sobre a sua família, lance sua rede sobre o seu casamento, lance a sua rede sobre os seus filhos, lance a sua rede sobre essa situação do desemprego, lance sua rede. Não desanime, porque você não sabe se é amanhã que a rede virá cheia de peixes. Mas se não lavar a rede, se não costurar a rede, se não deixar a rede em condições de ser lançada, como será? Segundo lugar, aumente o seu nível de expectativas em relação a necessidades que não são suas. Porque o texto no versículo 3 aí, de Lucas capítulo 5, nos diz que Jesus entrou em um dos barcos, e esse barco era de Simão, o nome hebraico de Pedro. Pedro é grego, Simão é hebraico, Simão Pedro. E o que está acontecendo aqui? A multidão aperta Jesus. E é como se Jesus fosse caminhando para trás. Ele está tentando ensinar, mas a multidão quer tocá-lo, quer falar com ele, é muita gente. E Jesus estrategicamente procura um lugar onde ele possa se colocar e as pessoas não terem acesso direto ou imediato a ele. E a ideia de Jesus é subir em um dos barcos, afastá-lo da margem e começar a ensinar, a falar a palavra de Deus àquela multidão. E esse barco era de Pedro. Imagina Jesus dizendo: eu posso usar esse barco aqui? E Pedro dizendo: não, pode não. Está de mau humor, fracasso a noite toda, não pescaram nada, estão ali remendando e limpando suas redes, frustrados, chateados, mas não. Pedro permite que Jesus suba no barco e transforme o barco num púlpito. E pregue, anuncie a palavra de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque na bênção que a gente é para alguém, pode estar escondida uma bênção para nós. Pedro não sabia que depois de ensinar, Jesus diria: lance a rede no mar alto, e a rede viria cheia de peixes. Ele não sabia, não havia interesse nenhum em Pedro.
Mas, no entanto, no meio daquela situação difícil, Pedro estava atento a necessidades que não eram suas. E, no caso, a necessidade era do rabino nazareno. E Pedro cede o seu barco para que Jesus possa ensinar. Então, irmãos, maravilhoso, a boa notícia de Deus para nós nessa noite é essa. Abra os seus olhos, e a situação não está fácil para ninguém. Numa escala, alguns estão tendo mais dificuldades do que outros, mas todos nós devemos estar atentos, porque na escala do sofrimento, tem gente que não está sofrendo tanto quanto nós, mas tem com certeza gente em situação mais difícil do que a nossa. E nessa situação de crise, é um momento estratégico para nós abrirmos os olhos, estendermos a mão ao necessitado e sermos uma bênção para ele. E quem sabe, na bênção que somos para alguém, está a bênção que nós estamos precisando. Eu já contei aqui a história daquele ratinho, um ratinho que ia até a cozinha da casa grande na fazenda roubar restos de comida. E a mulher, a dona, esposa do dono também, ficou muito brava. E foi até lá o caminho que vinha do mato para a casa grande e armou uma grande ratoeira no caminho. E na madrugada vem o ratinho fazer o seu lanche da noite. Quando ele está se aproximando da casa, ele vê aquela ratoeira armada e ele entra em pânico, ele começa a tremer e ele fala: ai, olha, descobriram minha presença e agora isso aí vai acabar com a minha vida. E diz: quem que pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Dona Galinha pode me ajudar. E foi correndo até o galinheiro, acordou Dona Galinha: Dona Galinha, me ajuda, por favor, tem uma ratoeira lá no caminho. E a galinha disse assim: o que eu tenho a ver com ratoeira, rapaz? Sai daqui, amanhã cedo, preciso acordar cedo, o patrão vem para pegar ovo aqui, é de madrugada, me deixa dormir em paz, some daqui, ratoeira é problema seu. Aí ele disse: o que eu faço, quem pode me ajudar, seu porco, seu porco, seu porco. Diz que os porcos estão em alta no Brasil, não é verdade? Estão ganhando tudo. Vocês não entenderam a piada futebolística, mas deixa para lá, é melhor que não. Eu não estou tendo muita autoridade para falar nada de futebol. Correu lá para o seu porco, seu porco, me ajude o porco lá no meio daquela lama toda. Porco. E aí vai lá e levanta e diz: o que você está falando comigo, rapaz? Vocês não tem uma ratoeira assim, preciso de ajuda, me ajuda, senão eu vou morrer, não posso mais comer, não tenho acesso à cozinha. Sai daqui, rapaz! Olha o meu tamanho, vê se eu vou lá me importar com a ratoeirazinha pequenininha. Você que é pequeno, que tem medo de ratoeira, que se vire, rapaz, me sai daqui, chispa daqui, some daqui, para de me aperrear. Porque o porco era pernambucano e falava essas palavras. Me aperrei não. Isso, o que eu faço, dona vaca? Dona vaca é gente fina. E foi lá no curral falar com dona vaca, acuda assim, contou tudo. E a vaca olhou para ele e disse assim: olha bem para a minha cara. Amanhã cedo o patrão vem aqui me ordenhar, tem que ter leite. Eu vou ter que acordar de madrugada para trabalhar. E você vem atrapalhar o meu descanso, some daqui. Numa noite escura e tranquila, ouve-se o barulho da ratoeira disparar. A mulher deitada diz: peguei aquele rato sem vergonha. O marido disse: deixa isso para lá, amanhã tu vê, mulher. Disse: não, eu quero é hoje, eu quero ver ele agonizando lá na ratoeira. Pegou a lanterna e saiu vestindo as roupas assim, e foi no meio do mato no caminho, e chegou bem perto da ratoeira. Quando a lanterna clareou, era uma cobra.
presa pelo rabo, já com bote armado, e picou a mulher. Aquele grito ensurdecedor, o homem sai desesperado, a mulher, cobra, matou a cobra e vai para o hospital lá no povoado próximo da fazenda. E a mulher morre, não morre, os médicos lá, Instituto Butantan, vacina, essa coisa toda, aquele procedimento todo, e o homem desesperado, e o médico vinha dizer assim: o senhor tem fé em Deus? Pois o senhor clame aí a Deus, porque sua esposa morre, não morre, viu? E aquela agonia toda, mas no final da manhã, o médico procura ele e diz: olhe, sua esposa escapou, foi por um triz. Então amanhã ela vai sair de alta, o senhor leva ela para casa, ela está muito fraca, Vilma, muito fraquinha. Eu estou contando e Vilma está rindo antes da hora, Vilma. Está fraquinha. Leve para casa. Deite na cama. E a alimentação leve. Então, sugiro ao senhor que faça canja de galinha. E Dona Galinha, que não tinha nada com ratoeira, foi a primeira a perder o pescoço. Os dias passaram, o povo vindo visitar, vizinhos, parentes, a mulher se recuperando, e o patrão preocupado, fala lá com os seus empregados, precisamos dar comida para esse povo, uma comida rápida, uma comida fácil de fazer. O que a gente faz aí para servir as pessoas que vêm visitar minha esposa? A coisa mais fácil é pernil. Faz um pernil e isso rende bastante, não é verdade? Pernil não rende, irmã Conceição? Rende bastante, faz um pernil, e pernil com pão, pernil de tudo que é jeito, e o seu porco foi o segundo porque não ganha sempre não, chega uma hora que perde. Entendedores entenderão. Seu porco perdeu o pescoço. E a mulher ficou boa. Dias depois, a mulher animada, feliz, contente. E aí disse assim: vamos chamar os parentes, vamos chamar os amigos, vamos festejar a minha saúde. Vamos fazer o que para comer? O homem disse: churrasco é a melhor coisa para fazer churrasco. Rende, todo mundo come e a festa vai ser completa. E Dona Vaca, Dona Vaca, que não tinha nada com aquilo, também, desculpem a expressão, rodou. E o ratinho está vivo até hoje, gente. E de fato, essa história, que é uma história, enfim, uma fábula, ela ensina muita coisa. Porque às vezes a pessoa que está precisando de ajuda vai ser um instrumento que Deus vai usar para ajudar a gente, para abençoar a gente. Você nunca deve desprezar pessoas necessitadas ao seu redor. E do pouco que você tem, você pode dividir, pode abençoar, porque você não sabe, você não faz ideia se aquela pessoa é um instrumento que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Terceiro lugar, aumente o seu nível de expectativa em relação às bênçãos de Deus sobre você, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pastor Josué, pregando várias vezes nesses quase 17 anos que eu tenho ouvido pregar, e é tão vibrante. Quantas vezes eu ouvi dizer assim: Deus nunca está com as mãos encolhidas, com os braços encolhidos, com as mãos fechadas para nós. Deus está sempre com as mãos abertas para nós. Esse é o nosso Deus. É um Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei.
É um Deus que tem prazer em nos ouvir, em ouvir o nosso clamor. Aumente o seu nível de expectativas em relação às bênçãos de Deus sobre a sua vida. Versículo 6, a Bíblia diz que eles lançaram a rede e houve uma grande quantidade de peixes naquela pescaria às 10 horas da manhã. Agora, tudo isso porque Pedro decidiu confiar na palavra de Jesus. Sob a tua palavra lançarei a rede. Ele cria uma expectativa diante daquilo que Jesus diz. Então, irmãos, a questão para nós é: nós precisamos decidir em quem nós vamos confiar e a quem nós vamos servir. A minha expectativa, honestamente, não está na nossa liderança nacional, estadual e municipal. Eu oro por eles, a Bíblia diz que nós temos de orar pelos nossos governantes. Mas, irmão, a minha expectativa está no Senhor, de coração. A minha expectativa está em Deus. Eu oro pela vacina, eu oro pelo fim da pandemia, eu oro por todas essas coisas, mas eu oro nessa perspectiva do céu, do mover da mão de Deus, porque a Bíblia diz isso, o salmista diz: assim como o servo atenta para a mão do seu Senhor, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. As expectativas do povo de Deus têm que estar em Deus. Cuidado, porque expectativa em cima de homem, seja ele quem for, serão frustradas cedo ou tarde. O problema é que nós queremos dividir a nossa devoção. Nós queremos ter as coisas da carne e as coisas do Espírito no mesmo tempo. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz do nosso próprio coração. Nós queremos andar em espírito e queremos também andar na carne. Nós queremos as duas coisas, uma vida de santidade, mas também não abrimos mão do pecado. E a gente vive tentando equilibrar e não há equilíbrio nisso. Se alguém pensa estar andando no caminho da santidade e ao mesmo tempo no caminho do pecado, está enganado. Você está andando no caminho do pecado. Porque quem não abre mão, quem não diz não, quem não renuncia, permanece naquele caminho. Nós precisamos decidir a quem nós vamos servir e a quem nós vamos ouvir. Em que caminho nós vamos andar? Isso é uma decisão que nós temos de tomar, porque eu tenho dito ao longo dos anos que nada dividido prospera. Nada dividido prospera. E uma vida cristã dividida não vai prosperar. Ninguém aqui está falando de perfeição. Você entendeu, né? Eu não estou falando aqui de ser perfeito. Mas eu estou falando da firme decisão de ouvir a Deus, servir a Deus, andar no caminho da santidade. Andar no Espírito é a decisão e o trabalho diário disso. E se eu falhar, pede perdão a Deus e volta a andar no caminho da santidade, da palavra de Deus, da ordem de Deus, no caminho das coisas de Deus, anda no caminho que Deus quer. É assim. E assim nós podemos criar grandes expectativas em relação ao agir de Deus em nossa vida. Deus reuniu o povo, tendo mandado Moisés reunir aquele povo, e Moisés abre a boca para falar em nome de Deus. E o que Moisés diz é: vês aqui, hoje te ordeno o proposto, a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos teus caminhos, que guardes os teus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos
vos declaro, é Deus falando através de Moisés, eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuás. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais. Tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Com Deus é assim. A gente pode fazer de conta que agrada a Deus e a carne, que a gente vai conseguir viver desse, está agradando só a carne. Nós temos que decidir. E Deus diz: decida por mim, porque em mim está a vida. Decida por mim. Pedro decidiu ouvir a voz de Jesus, dar ouvidos à voz de Jesus e não à sua própria experiência. Então eleve o seu nível de expectativa. Crê em coisas maiores. Espere por coisas maiores. Coloque diante de Deus isso. E encha o seu coração de expectativas. Amém ou não, irmãos? Amém. Eu me flagro citando salmos e falando salmos. Essas coisas alimentam a fé da gente. Vamos dizer juntos o Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Encha o seu coração de expectativa e decida: eu vou ouvir a Deus e eu vou obedecer a Deus. Quarto, aumente o seu nível de expectativa em relação ao cuidado de Deus sobre a sua vida. 4.000 barcos no mar da Galileia. E a Bíblia diz no versículo 2, e viu estar 2 barcos. E identifica de quem eram os barcos. Mateus capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus viu os 2 barcos, Jesus viu os donos dos barcos, Jesus vê a sua vida, Jesus vê você, Jesus conhece você, Jesus sabe tudo sobre você, Jesus sabe que você está preocupado, Jesus sabe que você está ansioso, Jesus sabe que você está desesperado, Jesus sabe o tamanho da tua dor, Jesus sabe tudo isso. Mas em nome de Jesus, ouça, Jesus está vendo. Foi esse o descobrimento transformador na vida de Agar. Eu preguei essa semana, veja no canal do YouTube. Agar descobriu que Deus havia. Isso é confortante para qualquer coração, fica reconfortado na certeza de que Deus está me vendo, Deus me conhece, Deus sabe, Ele é o Deus que me vê. Então eleve o seu nível de expectativas em relação ao cuidado de Deus sobre a sua vida. Você aí na cozinha, você na sala, você no escritório, você que está assistindo no quarto, Deus vê você, Jesus vê você e Ele não desistirá de você. Confie ao Senhor a sua vida, decida a quem você vai ouvir e a quem você vai servir. Nós descobrimos. Vamos cantar o que nós descobrimos.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, eu sei o sentido do... Pois na história tem o seu lugar, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? O que Ele é para mim? Até que um dia seu amor senti. Até que um dia seu amor senti. Sua imensa graça recebi. Agora o que é que nós descobrimos? Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado, cada dia sinto o seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu descobri que Deus não está longe no céu, sem se importar. Deus me vê. Ele chama as estrelas pelo nome. Ele conhece as estrelas, chama cada uma pelo seu nome. Cada anjo tem um nome, e Ele chama cada um pelo seu nome, e Ele conhece o meu nome, Ele conhece a minha vida e a sua vida, e Ele se importa conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso Jesus viu aqueles homens, que eles não pescaram nada. Jesus sabia, não era só pelo semblante decaído, mas Jesus chega perto deles e diz: lança esta rede no mar alto. Olha a expectativa que Jesus cria no coração daqueles homens, e Pedro joga essa rede lá no lado mais fundo do lago. Quais são as águas profundas que você precisa lançar a sua rede, hein? Quais são? Pense nisso. Você decide a quem você vai ouvir e a quem você vai obedecer. Talvez você está aí pensando, me vendo e assistindo aqui, dizendo: é tarde demais, pastor, não dá mais, não tem mais jeito. Para aqueles homens era tarde demais. Mas nós não podemos condicionar nossa vida pelo nosso relógio, mas pelo relógio de Deus. E Jesus disse: lance a rede. E nós não podemos limitar o poder de Deus. Podemos fazer isso. A gente tem umas manias como crente, sabe? Uma mania que eu anotei aqui, a mania de achar que Deus age até onde nós conhecemos. Não, nós temos que crer que Deus age na medida do que a Bíblia diz que Deus age. Não é do que eu conheço, mas o que a Bíblia diz que Deus faz. Então a gente tem que voltar para a palavra, ler a palavra, limpar a nossa rede e lançar a nossa rede. Às vezes um pedido de perdão, que é bíblico, um pedido de perdão reconcilia um casal e resolve a situação. Às vezes é uma palavra com humildade, princípio bíblico, Jesus ensinou, que vai desviar a ira de alguém contra nós. Então é agir confiando em Deus conforme no que a Bíblia diz a respeito de Deus, e não a respeito do que eu acho que conheço a respeito de Deus. Jesus disse: lance a rede, final do versículo, para pescar. Não era brincadeira, não era lançar lá, é para pescar, vai ter peixe. E por último, aumente o seu nível de expectativas em relação ao que você pode fazer para a glória de Deus. Versículo 8 a 10, Jesus olha para aqueles homens, vamos acompanhar aqui? Jesus olha para aqueles homens e, vendo isto, Simão prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? Olha como Jesus eleva a expectativa daqueles homens. A vida de vocês de hoje em diante não estará mais resumida a 10 quilômetros por 20, o mar da Galileia. Não, a vida de vocês ganha uma outra expectativa, uma outra perspectiva, muito maior do que vocês tinham até hoje. E como Jesus ampliou essa expectativa? Tanto que quando eles seguem a Jesus, Mateus 13:38, Jesus diz: o campo é o mundo. É muito maior do que o mar da Galileia. Ele diz em Atos capítulo 17, verso 6, as pessoas que veem aqueles discípulos pregando o evangelho de Cristo com poder e ousadia, eles dizem: estes que alvoroçaram, têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui. Em Romanos capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Eles foram muito longe, porque aumentaram seu nível de expectativa em relação às vitórias na caminhada, a necessidades que não eram suas, ao cuidado de Deus sobre suas vidas, aumentaram seu nível de expectativa em relação ao que Deus poderia realizar, ao poder de Deus, ao que Deus poderia fazer de suas vidas. Eles foram muito longe. E sabe por que isso, irmãos? Porque Jesus quer, nessa história toda, que nós sejamos pescadores de homens. Essa história toda não é para a gente ficar rico. Essa história toda não é para a gente não ter problema na vida. Isso é mentira. Essa história toda de Jesus com os discípulos e conosco é para nos ensinar que nós temos uma missão. Eleve o seu nível de expectativa e de perspectiva. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um trabalho a fazer. Nós temos vidas a conduzir para Cristo. Nós temos que lançar a nossa rede, pescadores de homens. E nesse tempo de pandemia, o povo de Deus está esfriando. O povo de Deus está colocando o coração nas coisas da terra. A fé está ficando horizontal. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus, irmãos. Afaste a frieza espiritual do seu coração. Eleve o seu nível de expectativa. Olhe para Deus. Você no seu trabalho, você é pescador de homens. Tem gente aqui que é chamado de pastor no trabalho. Ô pastor, ô pastora. Ô pastora, pastora é igual o Papai Noel. Não existe, mas eles falam assim mesmo. Nós somos pescadores de homens, irmãos. Eleve o seu nível de expectativas. Há uma obra a fazer. E Paulo diz, e eu encerro, Filipenses 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eleve o seu nível de expectativa. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando, gente. O fim está próximo. Nunca essa mensagem foi tão atual. O fim está próximo. Fé vertical, olhando para cima, vivendo os valores do reino, focado nas coisas de Deus, no avanço da obra. Esse é o nosso tempo, porque nós não temos mais tanto tempo, não. Se você está aqui e não conhece esse Jesus de verdade, não provou uma transformação na sua vida, entregue sua vida a Jesus, porque o fim está próximo. Eleve o seu nível de expectativas. E eu estou vivendo esses dias, sinceramente,
Hoje falei com o pastor Josué e dizendo, Jesus está voltando mesmo. Jesus está voltando, nós estamos vendo, e é isso mesmo. Eleve o seu nível de expectativas. O rei está voltando. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Fale com Jesus. O que é que Jesus falou com você hoje? Que providência Jesus falou para você tomar? Fale com Jesus. Tem alguém aqui que já é crente em Jesus, mas diz, pastor, Deus tocou minha vida hoje. Deus moveu minha vida hoje. Eu estou tomando decisões diante da palavra de Jesus. Tem alguém crente assim? E precisa de oração? Amém. Amém.